Olá, amigos e amigas do AV, tudo bem? Meu nome é Felipe Bulbarelli e a gente está aqui no Dealer Tech Talks. Esse é o podcast da Dealer que é uma distribuidora do mundo AV, e um dos grandes parceiros, né, uma das grandes parceiras é a Nova XD. E eu estou aqui conversando, né, hoje com o Aaron Escolaro. Beleza, Aaron? Bem. Tranquilo? Como é que tá? Mas é grande, aqui tem que me esticar todo, mas é isso aí. Bom, Aaron, bem-vindo, né, cara? Legal ter você aqui na Dealer. Tava conversando aqui no off. Primeiro que a gente está fazendo aqui no escritório, na Demo Room. É uma Demo Room nova, você teve aqui na inauguração, né? Em março, para 16 de março. Então a gente está começando a fazer projetos e retomando o Dealer Tech Talks. A gente começou o primeiro episódio lá com o Kadoka, foi na Shure, e agora a gente vai começar a fazer aqui na nossa Demo Room. E vamos lá, cara. Fala um pouquinho pra gente, assim, quem é o Aaron Escolaro, né? Como é que você chegou a trabalhar no AV, sua trajetória? Conta um pouquinho, assim, o seu começo. Legal. No mundo AV. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. E poder falar um pouco da empresa e do trabalho. Bom, trabalho com áudio desde sempre. Meu pai tinha empresa de som lá atrás, já há 30 anos. E eu via aquele monte de equipamento, aquelas mesas de som com um monte de botão. Era criança e ficava enlouquecido com aquilo, né? Então, sempre quis trabalhar com isso, sempre foi meu objetivo trabalhar com áudio. E aí, assim foi, né? Comecei a trabalhar bem cedo, já com 11 anos de idade. Comecei a trabalhar num bar que tinha lá que montava o som. Era o que eu mais gostava de fazer. Não queria ir para a escola, eu queria ir para trabalhar. 11 anos de idade num bar já é algo diferente, né? Eu trabalhava à tarde, eu montava o som e tinha que sair, né? Não podia ficar, mas ficar à noite, só de poder montar já era muito legal. E eu não podia viajar com o pessoal da empresa nem nada, então ali para mim era muito bom. E assim foi, né? Fui estudando sempre na área de áudio. Por não ter uma universidade de áudio ou algo diretamente relacionado a isso, fui para a área de engenharia de controle e automação para estar trabalhando com áudio. Ao longo do tempo, a gente foi mudando ali um pouco o foco da empresa para evento corporativo e para instalação. Com a Nova XD, a gente foi bastante ali para a experiência do convidado, experiência de quem está participando, então trabalhando com imersão, com áudio e vídeo, vinculado ali com a automação de outros equipamentos. E viemos aqui no que é a Nova XD hoje. Foi esse o começo até chegar aqui. Bacana. Conta um pouquinho mais, então, como que a Nova XD, de onde surgiu essa ideia da Nova XD? Você falou que trabalhou com a empresa do seu pai, mas não foi ele que iniciou a Nova XD. Ela até era a Nova 3D, né? Sim. Eu vi que teve uma ação de marketing muito legal, uma mudança, uma explicação. Acho que é uma oportunidade de você explicar para a gente, assim, de onde nasceu a empresa e essa mudança de 3D para XD. Legal. A gente tinha esse mercado já corporativo, de evento e tudo mais, e por volta do ano, acho que 2010 mais ou menos, 2011, começou a aparecer projeção mapeada no mundo, muito pouco no Brasil. E isso chamou nossa atenção para colocar isso nos eventos. O Vinícius, que é sócio da empresa, trabalha já com 3D Max desde ali de 90 e pouco, 94, se não estou enganado. E tinha uma grande experiência já com isso, com animação, com produção 3D. E foi onde a gente começou a primeira projeção mapeada ali em 2010, 2011, no lançamento de uma máquina agrícola. Então a máquina entrava, a gente abria um painel de LED, a máquina entrava e projetava nessa máquina. Legal. Foi bem legal, foi um desafio gigantesco, porque na época você não tinha ainda software, não tinha todos os recursos que a gente tem hoje. Muito pouca informação do que fazer, também não tinha tanta informação como a gente tem hoje no Google aí. E agora está com inteligência artificial mais tranquilo ainda. O GPT está dominando tudo. E ali começou, de fato, a Nova 3D, né, que é o formato que ela foi seguindo. A gente estava, nesse começo, bastante focado em evento, muito pouco em instalação. Com o tempo, a gente foi mudando um pouco o foco para a instalação, não mudando, mas abrindo mais o foco para atender a instalação. Dentro da área de evento, a gente sempre buscou trabalhar com imersão e na instalação a mesma coisa, trazendo ali a experiência de quem está no local. Em 2019, 2018,
a gente mudou isso para nova XD, nova XD, que não é só 3D. A gente estava muito preso ao que era 3D. E é muito mais que 3D. Então é 3, 4, 5, 6, 7, não tem limites, né? E então foi essa a nossa mudança. Legal. E quais são os principais desafios que você encontra nessa área? É essa fronteira tecnológica? É essa inovação? Falta de informação? Acho que a gente pode pensar um pouco em Brasil e Nova XD, porque eu percebo que a Nova XD inova bastante. Sim. O que você acha que são os principais desafios assim, dessa trajetória? A gente está sempre ligado à inovação, né? A propor coisas novas. E um grande desafio é a gente estar sempre buscando essa inovação, né? Onde buscar disso. Então, a gente desenvolve bastante coisa na empresa, a gente busca isso monitorando o mercado, vendo o que está acontecendo lá fora, participando de congresso, participando do que a gente pode ali. Como você falou, a questão da educação, a gente tem esse desafio de, como a gente falou há pouco, não tem uma faculdade, uma universidade que ensina especificamente esse assunto. Então, você tem que agregar várias áreas. A Vixa é um grande parceiro nisso. Sim. Com a área de educação deles, que é muito legal, isso ajuda bastante. Então, os principais desafios são esses. E outros desafios que vêm, que são traduzir a tecnologia para o cliente. O cliente ele quer inovar, mas ele não sabe como inovar, ele não sabe o que ele quer. Então, você tem que... Quer mudar, mas não sabe exatamente de que forma, então, né? Entender a necessidade dele e conseguir pegar todo esse conceito técnico e traduzir de forma simples, uma linguagem simples para o cliente. Não fique algo falando ali numa linguagem técnica que ele não está entendendo. Então, traduzir tudo isso. Eu acho que esses são os principais desafios ali no nosso dia. Legal, legal. E a gente vê mesmo que a Nova XD tem trabalhado em grandes projetos e projetos que, assim, têm trazido sempre coisas novas, diferentes e interativas, né? Um dos grandes, assim, projetos, acho que ficou famoso nos últimos meses, foi o Museu da Vacina, né? Sim. Que a gente fez em parceria aí com a Dealer, vários produtos da QSC e outros, assim, que estão lá instalados. Bom, conta pra gente aí, assim, como foi fazer esse projeto. E se você, de repente, tiver outros para citar, com essa experiência, acho que do usuário, essa interatividade, eu achei bem legal. Legal. O Museu da Vacina, um projeto que surgiu a pedido ali do Butantan. A gente está numa fase ali que a vacina está em evidência, né? O projeto do museu ele surgiu até antes da pandemia, mas ele foi, de fato, feito pós-pandemia. E esse projeto, eles queriam trazer a ciência mais perto ali das crianças, das pessoas e mostrar a importância da vacinação. Fica no Butantan, né? No Butantan, no Parque da Ciência. Nem sempre é fácil você mostrar a ciência de forma simples para uma criança, para uma pessoa entender ali, de fato, como a vacina funciona. Muito do que aparece de fake news acaba acontecendo porque falta informação mais clara ali. Sim. Então, a pessoa entendendo como é a ciência, ela vai entender como a vacina funciona e vai sanar as dúvidas dela, não vai ter mais dificuldade nesse aspecto. E foi isso o desejo deles ali. Então, a gente construiu ali um museu, foi um desafio grande de trazer a ciência para perto. O Vinícius, que é sócio da empresa, que cuida da criação, ele é doutor em bioquímica, e isso ajudou bastante a desenhar tudo, a criar todo o roteiro científico. A gente, no museu, não foi somente instalação, mas toda a produção de conteúdo foi nossa. Modelagem 3D, animação, desenvolvimento de game, desenvolvimento de aplicação, tudo foi feito lá dentro. Bacana. Então, a gente entra ali em uma sala que a gente tem interação, uma projeção com telas, você tem animação 3D ali dos personagens, falando como a vacina foi desenvolvida, como começou toda a história da vacina. Depois você passa para uma sala onde você interage, criando ali uma vacina e também entendendo todos os tipos de vacina disponíveis, né, vírus inativado e tudo mais. A gente tem holografia, que eles falam como a vacina é desenvolvida e como ela é produzida. Sim. Você tem depois a oportunidade de entender como a vacina age no corpo, através também de experiência, aperta um botão, mostra a experiência, como o vírus está agindo no corpo, como a vacina está agindo. Através de uma mesa interativa, você consegue colocar um objeto, a mesa reconhece o objeto que é um vírus e outro que é a vacina. E ali você consegue ver como a vacina age quando vem os anticorpos,
forma ali o contato com o plasmócito e tudo, mas não vou falar da ciência aqui, que não é minha área. Beleza, mas assim, é legal. É que museu é um aspecto cultural e educacional, Exato. né? O país que mostra a sua história através dos museus e tudo, ele é um país que está preocupado com a educação. E acho que é um projeto muito legal que foi feito junto com o governo, né? O governo do estado. Com o Instituto Butantan. Instituto Butantan, direto, tá? E aí a gente termina num cinema 6D, que é uma viagem ali mesmo pelo corpo humano, né? Você viaja com o vírus e vê ali o efeito da vacina. O fluxo isso, mesmo. Exatamente. Legal. Tudo isso, a hora que a criança sai dali, ela sai... Aquilo ali marcou ela. Uhum. Então, se eu te perguntar agora o que você fez no dia 30 de julho de 2015, você provavelmente não lembra. Não. Mas se eu te perguntar onde você estava no dia 11 de setembro de 2000... nas Torres Gêmeas, você provavelmente vai lembrar onde você estava, o que você estava fazendo. Datas marcantes aí. Então, ali é a mesma coisa, a gente está marcando a criança ali, ela está saindo dali com uma marca de uma emoção que ela sentiu. Ela teve uma emoção e isso gera... A gente que vem do áudio, né? Um show que você fez que deu errado e você aprendeu porque deu errado. Sim. Ou que deu muito certo e que te elogiaram e você saiu bem. Exatamente, aquilo ali você lembra daquela banda, acho que a experiência é toda sensorial, né? O ser humano, ele é todo integral, uma coisa só. Então, acho que mente, tocar, experimentar. Aí que entra o tal do XD, né? Exato. 3D, 4D, 5D, 6D, então não tem limite para sentidos, eu acho, né, do ser humano, é bem legal. Exatamente. Ali, quando ela passa por essa experiência, ela entende. Ela tem o ciclo completo da história, de como a vacina foi produzida, de como ela age no nosso organismo, e por fim ela tem essa imersão, viajando ali com uma personagem que foi criada, levando elas nessa viagem. E aí a gente entra no aspecto que a Vixa sempre fala, né? Espaço, tecnologia e conteúdo. Eu posso ter um espaço legal, mas com uma tecnologia ruim vai ser um problema. Sim. Posso ter muita tecnologia se meu conteúdo não for bom, mas também é um problema. E o conteúdo bom com uma tecnologia ruim também é um problema. Então a gente tenta ter os 3 pontos. Um tripé, né? Um tripé, exatamente. De avanço tecnológico. Então a gente fez ali todo o projeto arquitetônico interno, visando a circulação, visando passar pela história, a tecnologia para atender toda essa demanda de conteúdo e ensino, e o conteúdo o conteúdo científico foi desenvolvido ali pelo nosso pessoal, junto com o time de pesquisadores do Butantan, mostrando ali todo o funcionamento da vacina. Então, é uma experiência completa. Você está usando a tecnologia para servir a ciência e ensinar as crianças ali, todo mundo que passa por lá, sobre a ciência. Ainda não... gratificante passar por isso. É um desafio gigante. Nossa, imagina. Inclusive, eu estava conversando com a Fernanda aí, você falou tanto que eu tô com mais vontade, já estava com vontade de visitar, não tive oportunidade, e a gente já acertou uma visita com ela, a gente vai mostrar lá, porque é uma parceria Dealer Nova XD, né? Tem mais algum aspecto que você poderia dizer pra gente sobre esse projeto? Sim, assim como você quer visitar, o museu é acessível para todo mundo, então, pessoal, todo mundo à vontade para ir lá, é um museu, a gente está com a acessibilidade dele do início ao fim, então... Todas as salas, todos os pontos, todas as interações têm acessibilidade. Em todos os espaços tem aplicação para visualizar, tem áudio guia, audiodescrição, legenda, tem de tudo. Todo mundo pode ir lá e conhecer e ter acesso a tudo isso. Tem mais algum projeto que você pode lembrar? A gente que trabalhou junto com a Dealer, eu sei que praticamente todos os projetos que trabalham na Nova XD é com a Dealer, mas tem algum desse tipo assim que não é tão famoso, mas que te marcou? Sabe aquela coisa que você lembrou, agora não como visitante do museu, mas você lembrou de ter feito, que ficou... Até estava mais cedo conversando com o João Carlos, que a gente encontrou ali, e lembrando do primeiro projeto junto, foi um projeto para o Google, um projeto que foi bem legal e foi bem importante o apoio da Dealer com a gente naquele momento. Era um projeto ali complexo, ainda também com projeção mapeada, com imersão, com automação. E era uma coisa, como a gente estava falando, nova, né? Ainda, apesar de já ter andado um pouco, tinha pouco software, era uma projeção com 3D, então você tinha visualização de câmera ali dentro, com troca de cenário e tudo mais. E isso era complexo e a sala funcionava também de forma ali autônoma, não tinha um operador na sala.
E foi um projeto bem interessante. A gente trabalhou na época com projetores Barco. Vocês deram um apoio bem grande aqui para a gente nessa conversa com a Barco, na importação dos equipamentos, na revenda de tudo isso. Esse projeto foi um desafio grande na época. A gente estava um pouco no começo das instalações e entrou a engenharia do Google toda dos Estados Unidos para trabalhar junto nesse projeto. Legal. Então foi um desafio e um aprendizado muito grande. Foi bem marcante. Assim, não querendo te deixar numa roubada, falar assim que você teve uma... No show a gente fala, né? Qual foi o maior percalço? Que roubada você entrou, né? Quando a gente fala de trabalhar em áudio, a gente entra em umas roubadas, né, na vida. Mas nos projetos, assim, qual foram os grandes desafios? Né? Se você puder lembrar de algum momento que você sentiu assim, pô, essa situação foi difícil de sair, você consegue lembrar alguma, assim? Bom, na carreira, de repente. Sim, sempre tem alguma coisa. A gente trabalha com inovação, então... Tem uma pedra no caminho, né? O tempo todo é desafio, é o tempo todo resolvendo problema. Muitas vezes está fazendo coisas ali que não é exatamente o que o fabricante planejou daquele equipamento, porque é uma coisa nova, você está desenvolvendo algo novo, então não existe algo, não tem onde buscar às vezes. E aí você tem que ir fazendo. E quando você propõe algo novo, por mais que você teste, a gente falou agora há pouco, né? Treino é treino, jogo é jogo. Isso a hora que vai para o ambiente, para execução mesmo, os problemas aparecem, né? Então, o tempo todo a gente encontra desafio. O que eu me lembro agora, assim, de pronto, que veio na mente, a gente estava falando do Google. No Google eu passei um desse, né? A gente estava ali com equipamentos novos na época e a gente estava usando um processador da Yamaha para áudio. E na época usando o Dante, com o Dante Virtual Sound Card e tudo mais. E na época tudo aquilo era muito novo. E tinha algumas configurações no DME que tinham que ser feitas na época. Não sei como é isso hoje, se teve atualização de firmware, se mudou, mas na época eu sofri um pouco com aquilo, cara. Ali eu falei, cara, o negócio tinha que acontecer e a gente estava ali enrolado um pouco com Dante. Tinha muito pouca informação de Dante, isso aí era 2014, eu acho. Eu não tinha como consultar o ChatGPT, não tinha como perguntar para... Não tinha ChatGPT, não tinha Google, nem Google, nem nada. Tava no Google, mas não tinha como consultar o Google. Eu falo para minha sobrinha, eu falo assim, eu não tinha como perguntar, usa o seu celular e pergunta para ele que você... Mas e tinha que fazer funcionar, né? Tinha que fazer funcionar. Então, tem coisas que são desafios, assim... De pronto, assim, que eu me lembro é esse, mas é desafio o tempo todo, né? O tempo todo você tem que ultrapassar alguma barreira, algum obstáculo e fazer as coisas funcionarem. Funcionar. A gente lida com tecnologia, é isso, né? Tem hora que é problema. Tem hora que você tem que sair do lugar, desligar tudo, voltar e ligar tudo de novo, né? Computador. Solução liga e desliga, dá uma... mas acontece muito, né? Tem até meme que o pessoal faz, brincadeira no YouTube, né? Que se o técnico tá junto, funciona. Aquela coisa, né? Pô, mas não tava acontecendo assim, não tava funcionando, e agora que você chegou, aquelas brincadeiras, e você às vezes perde o dia, que você fala assim, nossa, ia ser fácil, planejou um tanto de hora. E falou vai ser fácil, pronto. Não pode falar vai ser fácil. O universo fácil, você vai virar a noite trabalhando e não vai terminar. Ou vai ser fácil, o software vai travar, o equipamento não vai funcionar. Agora você vai esperando difícil, que vai ser complicado, as coisas já vão bem mais tranquilas. Olha, tá vendo? Fica a dica. A lei de Murphy acontece no áudio. Isso aí é padrão. Pô, Aron, você é novo, né? Você é bem novo, mas tem uma grande experiência, né? Eu acho que até pelo fato de você já estar vivendo isso desde 11 anos aí, né? E ter várias pessoas ao seu lado. Que competências você acredita hoje, em 2023, com toda essa fronteira tecnológica que a gente ultrapassou e está desbravando agora, né? Tem discussão, reportagem sobre que tipos de emprego vão ser extinguidos com o ChatGPT. Tem várias notícias e assuntos, o pessoal está debatendo muito isso. Mas o que você acha, a soft skills, né? Hard skills, o que é importante, o que não é? Mas o que você acha, assim, na sua experiência, que são as grandes competências, o que um profissional do audiovisual precisa ter
para entrar nesse mercado, né? Você já mencionou que não tem nem universidade, mas muitas vezes a gente aprende na prática. E o que você daria de dica, assim? Eu quero trabalhar com isso que esses caras estão falando. E o que a pessoa tem que ser, tem que estudar, tem que pensar? Olha, pensando no que a gente tem de desafio todos os dias, acho que os principais fatores, capacidade de aprendizado. Então, buscar saber estudar, saber aprender, não depender de algo. A gente é muito acostumado com o professor falando e você ali anotando. E Sim. quando você está num meio de inovação, muito você ir buscar a informação e aprender e desenvolver mais ativa, ali. Né? Mais ativo, exato. Então, capacidade de aprendizado, solução de problemas, solucionar problemas, ter capacidade de entender e resolver problema. Não ver o problema como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de aprendizado e que você vai dali tirar uma... A gente muitas vezes vê o problema pelo lado ruim, né? Pô, o problema foi ruim. Não, foi ruim se você repetir ele, mas se você aprender com ele e não fizer de novo e entender aquilo ali, ele vai ser bom. E também a comunicação, a gente conseguir... essa capacidade de conseguir comunicar com as pessoas de uma linguagem tranquila, sem... o usuário, muitas vezes, ele não consegue entender o que está acontecendo, às vezes está tendo um problema, não consegue entender por uma linguagem excessivamente técnica. Então, a gente conseguindo traduzir as coisas de forma mais clara para o cliente, para as pessoas à nossa volta, isso funciona bem. E, por último, a gestão do projeto, gestão do trabalho, da equipe, ter uma autogestão, saber do que você precisa fazer, o que precisa entregar. Então, acredito que sejam ali essas competências, né, de aprendizado. Sim, um aprendizado ativo, comunicação, solução de problemas. Isso eu vejo como os principais recursos ali hoje, você conseguir resolver. Se você quer aprender, se você tem vontade de aprender e gosta e sabe estudar, você vai aprender qualquer coisa ali sozinho, buscando, você vai dar um jeito, vai se virar. Porque recurso tem, né? Exato. É um mar de informação, mas isso não significa que você tem conhecimento. Exatamente. Né? Tem muita informação desconexa, né? Exato. Você vai realizar alguma coisa, tem que pegar esse monte de coisa separada e juntar e fazer uma coisa. Principalmente inovação. Você não tem uma informação completa do que você vai fazer. Você tem que pegar Você conhece um pouco da rede, um pouco de áudio e vídeo, um pouco de programação. Você vai juntar tudo isso para criar uma experiência ali, criar uma experiência para o convidado que está naquele espaço. Então, tem coisas que o ChatGPT ainda não resolveu, não está fazendo. Pois tem que trabalhar nisso aí, principalmente comunicação, né? essa presença nossa. Exato, essa solução de problemas mesmo, né? Tem muitos problemas que acontecem que não tem uma explicação ali plausível naquele momento e o ChatGPT, uma inteligência artificial, não vai conseguir resolver. Que aí é a diferença da sua bagagem ali, né? De experiência, eu já encontrei esse problema, aconteceu comigo uma vez e era um cabo. Esse aqui aconteceu e era uma conexão do painel de LED. Sim. Ou às vezes nada a ver, era um motor da geladeira que ligou e deu interferência. Se for novo, é uma oportunidade, como você falou, de aprender. Mas é uma oportunidade de aprender. Exato. Acho que é isso. Legal. Pô, para encerrar, eu gosto de perguntar sempre algumas dicas, né? Você já deu essa sua dica profissional, mas a gente está no áudio e vídeo, então o que você acha que as pessoas não podem passar dessa vida sem ver ou ouvir? O que você poderia indicar? Pode ser da área, livro, série, filme, alguma coisa que você acha que da área de gestão, o que você acha que, para quem trabalha de áudio e vídeo, seria legal assistir, ver, ler? Legal. Para quem é da área de áudio e vídeo, assistir e ler o material da Vixa, com certeza. Isso aí, mas falando ali de... Na nossa área tem que buscar o CTS. Nem que não buscar o CTS, mas estudar, né? Exatamente. Mas assim, falando ali de filme e tudo mais, eu gosto bastante de biografia. Só que mudou de fato a história, fez diferença, né? Eu gosto bastante do Tesla, tem ali os livros e filmes deles. E um que é bem legal, o Alan Turing. Ah, legal. Tem o filme dele de como ele fez a diferença na Segunda Guerra. Jogo da imitação, né? Exatamente. Traduzido é jogo da imitação. Exatamente. Legal, é muito legal, vale muito a pena. E a gente vê que a gente pode fazer a diferença hoje, que é muito mais fácil para a gente do que foi para eles no passado. Desbravou, né? Imagina, naquela época, tudo que ele fez, o que o Tesla pensava lá atrás. Ele está muito à frente do que a gente está hoje, né? Então,
ele já fez tudo. A gente só precisa pegar aquilo ali, aprender e pegar um pouco de cada um. Aplicar, O cara teve que pensar, desenvolver, criar tudo aquilo do zero. A gente está com tudo pronto, né? Então, eu gosto bastante desses caras que inovaram, que mudaram bastante para que a gente tivesse o que a gente tem hoje. E livro, aí já não é mais do áudio e vídeo, mas é da vida. Eu gosto bastante de Provérbios da Bíblia. Ah, legal. E ensina a sabedoria, como viver. Então, eu sempre tento estar lendo, relendo. Uma sabedoria para cada dia, né? Um provérbio para cada dia. Provérbios que ele ensina a gente a viver, a enfrentar os desafios, legal. A ter tranquilidade para resolver os problemas, a entender como as coisas funcionam. A primeira dica que você falou casa muito bem com a conversa que a gente teve, né? Que esses caras também testaram muito e tiveram muitos problemas. Sim. Então, teve muito erro, muito problema, né? Com certeza. Desafio. E eu acho que você falou da vida pessoal, importante, né? Se uma coisa não tá bem, sim, a outra não... Não vai estar bem também. Você não vai conseguir focar bem, não vai conseguir desenrolar bem ali o seu trabalho, né? Então, acho que é isso aí. Bom, legal, Aaron. Obrigado pela partilha. Obrigado por estar aqui. Eu sei que é difícil para todo mundo deixar um tempinho, né, dos afazeres. Quem mora, trabalha em São Paulo, sabe que é muito corrida. Mas foi muito legal ter você aqui, né, no nosso podcast aqui da Dealer. E, cara, que essa parceria que está sendo boa continue por muito tempo ainda, cara. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Valeu. Valeu.